So I'm not exactly sure what all Raphael had told you in the beginning. I know he mentioned the noble silencio, noble silence. But so the theme of this retreat, I think you all have read, was on the 4 foundations of mindfulness. Eu não sei bem tudo que o Rafael falou para vocês nesse início, mas eu vi que ele mencionou o nobre silêncio. Eu gostaria de falar um pouco desse tema do retiro, os 4 fundamentos da atenção plena. Did everybody remember seeing that? Vocês lembram de ter visto isso em algum lugar, esse tema do retiro? So the 4 foundations of mindfulness form the essential core of the practice of mental development within the teachings of the Dhamma or the teachings of the Buddha. Então, os 4 fundamentos da atenção plena são esse centro essencial do desenvolvimento da mente, dessas práticas, dos ensinamentos do Dhamma. And of course, the 4 Noble Truths is based on the nature of sofrimento, how sofrimento continues, how it arises and continues, and also how it can gradually be reduced and overcome. And then the way to actually do it, the way to live, think, and meditate that will allow the cause of suffering to be eliminated from the mind. Então, esses ensinamentos das 4 nobres verdades, eles falam dessa natureza do sofrimento, como que o sofrimento surge, como ele continua, como ele gradualmente é reduzido, como podemos superar esse sofrimento e qual é a forma de fazer isso, qual é a forma de meditar, de forma que a gente consiga reduzir esse sofrimento que nasce na mente. And of course, the practice of meditation, especially the pleine attention meditation, has become very popular all over the world. The practice of mindfulness. And so many people, even non-Buddhist, ordinary people, are, wanting to learn the practice of meditation. Nós vemos como essas práticas de atenção plena estão se tornando muito conhecidas mundialmente e muitas pessoas que não são budistas querem aprender essas práticas. Now, usually, the Dhamma, the Buddha taught the Dhamma, and usually in these talks, they're called Dhamma talks. Então, o Buda ensinou o Dhamma. Então, essas palestras a gente chama de Dhamma talks, palestras do Dhamma. And so, people ask, so what did the Buddha teach? As pessoas perguntam, o que o Buda ensinou? And we say, the Buddha taught the Dhamma. Dizemos, o Buda ensinou o Dhamma. What is the Dhamma? Mas o que é o Dhamma? It's what the Buddha taught. É o que o Buda ensinou. So which came first, the chicken or the egg? Que The veio Buddha or antes, the Dhamma? a galinha ou o ovo, o Buda ou o Dhamma. Now, the Buddha, from the very outset, he said, I have not invented anything. I have not invented, Dhamma or religion, or I've only rediscovered the ancient laws, the ancient laws, the path to happiness that has been lost. Então, na verdade, o Buda, ele disse que ele não inventou nada, ele apenas redescobriu um caminho antigo, ele não inventou nenhuma religião e nem o próprio Dhamma. Ele redescobriu um antigo caminho que leva à liberdade, à felicidade. And generally people regard Buddhism as one of the
the great world religions. Geralmente as pessoas veem o budismo como uma das grandes religiões do mundo. But the Buddha never taught Buddhism. Mas o Buda nunca ensinou o budismo. People used to ask him over and over, what do you teach? What do you teach? As pessoas perguntavam para ele sempre: o que você ensina? O que você ensina? And he said, I teach Dhamma. E ele dizia: eu ensino o Dhamma. And people used to come to him and with all kind of metaphysical speculations about who created the world, why it was created, when it was created, and various metaphysical things. And he said, look, let's put this aside, let me teach you Dhamma. E as pessoas vinham até o Buda com várias especulações metafísicas, perguntando quando o mundo foi criado, quando o mundo vai terminar. E o Buda dizia: deixe isso de lado e deixe eu ensinar o Dhamma. So the Buddha, I regard the Buddha as actually a scientist, one of the greatest original thinkers and a scientist. Eu vejo o Buda, na verdade, como um cientista, como um pensador original. Because that was how he approached the question, the fundamental question of suffering and why people suffer. Porque esse que foi a perspectiva que o Buda trouxe. Ele se colocou diante dessa questão fundamental. O que é o sofrimento? Por que as pessoas sofrem? And I think you all know the story of the Buddha. He was born as a prince and, was brought up in the lap of luxury and everything. Vocês sabem a história do Buda, que ele nasceu como um príncipe, ele foi criado com todo aquele luxo. But he saw around him that the majority of people around and outside were, suffering from diseases and from, lack of medicine and so many problems, greed, cobiça, raiva, ignorância. E ele viu que dentro do palácio era tudo muito bom, mas lá fora, todos sofriam de alguma coisa, doenças, falta de medicamentos, problemas em geral, raiva, cobiça, ignorância. And he saw how everyone was essentially, a different, had a different experience of life. Some people were really, really poor and impoverished and in part of that caste system, and others were, merchants and wealthy and royalty, and he questioned what is the cause of that. E ele viu que as pessoas tinham diferentes experiências de vida. Alguns eram muito pobres, muito miseráveis, aquele sistema de castas da Índia, e haviam também os comerciantes, haviam os guerreiros, os da realeza. Ele percebeu essa diferença. And so that's what he went out to try to, discover that. E ele resolveu ir para fora, ele resolveu descobrir mais sobre isso. And he went out and studied with different teachers and practiced these kinds of meditations that he could get his mind into a state of infinite space and infinite consciousness. And his mind was full of light, and all the teachers of the day were saying, that's God, or that's the ultimate truth, that's the ultimate happiness. E ele estudou com diferentes professores, ele estudou várias formas de meditação, praticou essa contemplação, esses estados mentais de espaço infinito, de uma consciência infinita, teve essa experiência de luzes. Alguns professores diziam: isso é Deus, isso aqui é a verdade. And the Buddha practiced all those meditations. He went and visited several different renowned meditation masters and practiced these immaterial jhanas and these states of concentration. And he mastered them. But when he came out of them, he realized that he hadn't fundamentally changed. His mind was still caught in dualistic perceptions. His mind was still dominated by I, me, and mine, and so on.
E ele praticou todos esses tipos de meditação com esses professores renomados, ele atingiu esses jhanas imateriais, esses estados de concentração, de absorção mental. Ele dominou tudo isso, mas quando ele saía desses estados, ele permanecia numa mente dualística, tendo essas percepções de meu, mim, eu. And so he wasn't satisfied with those teachings. So he decided to just go off by himself, and he said, I'm a man, and they're a man. Why should I go ask others for the truth? And that's when he went out to sit under the Bodhi tree and used his body as a laboratorio, and his mind as the microscopy, and looked inside of himself to discover the truth. Então, ele não ficou satisfeito com esses professores e com chegar apenas nesse ensinamento. Ele decidiu tentar sozinho, por si só. Por que eu tenho que ficar perguntando aos outros? Eu vou praticar por mim mesmo. E sentou embaixo da Bodhi Tree, da árvore Bodhi, e investigou a mente dele internamente. E nessa prática, ele percebeu uma verdade, encontrou uma verdade. Desculpe, I was talking too long. So, that's the approach he had. He wanted to look inside of himself to discover the nature of the mind. And so the essential discovery that Buddha discovered was the ultimate cause of suffering is within our mind. E essa foi a perspectiva que ele tomou. Ele queria descobrir a natureza real da nossa mente e a causa última do sofrimento, essa causa última do sofrimento na própria mente. And he wanted to understand how this mind works. Ele queria entender como essa mente funciona. And so that was his main focus, is discovering what is this mind and how does it work and how does it interact with the world around us. Então esse era o foco principal dele. Ele queria entender o que é essa mente, como essa mente funciona, como essa mente interage com o mundo à nossa volta. As I mentioned already, the Buddha was interested in the nature of suffering. Como eu disse, o Buda estava interessado em entender a natureza do sofrimento, but also of happiness. mas também da felicidade. What is the cause of suffering and what is the nature of happiness? Qual é a causa do sofrimento e qual é essa natureza da felicidade? And he discovered that these follow certain laws, or laws of nature, you might say. E ele descobriu que ambos seguem algumas leis, as leis de uma natureza. So the teachings of the Dhamma basically are the laws of nature that govern the operation of our mind and body in this world. Então, basicamente, esses ensinamentos do Dhamma são essas leis da natureza, essas leis naturais que regem a operação da nossa mente e do nosso corpo. And the most important of those laws of nature is the law of karma. E uma das leis mais importantes as leis da natureza seria a lei do karma. And the law of karma is very similar to the law of gravity. E a lei do karma é muito parecida com a lei da gravidade. So, according to law of gravity, if you throw something up, what happens? De acordo com a lei da gravidade, se você joga algo para cima, o que acontece? It comes back down, and sometimes with a big thud, right? Cai geralmente com um barulho grande, né? So if you throw something out of your mouth, some speech, that goes out and goes through the minds of other people,
causes some reaction, and it comes back to us in Newton's law. Come back to us? Newton. Sir Isaac. Newton, ok. Não. Obrigada. E quando você saem palavras da sua boca, na sua fala, e elas chegam na mente de alguém, isso causa uma reação, né? Como a lei de Newton. So how many people have probably studied, the physics and at least some, heard of Sir Isaac Newton? That for every action, there's an equal and opposite reaction. Então, muitos de vocês devem ter estudado a lei da física, a lei de Newton, que a cada ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e proporção. So this is a law of nature. Isso é uma lei da natureza. So actually, the law of gravity and Newton's law, combining those two, sum up the nature of, the Dhamma, form the core essential teachings of the Dhamma. Então, é como essa lei da gravidade, a lei de Newton, isso se soma com o Dhamma, é como se fosse a base do Dhamma, é também essa lei, a lei do Karma. And of course, the other law of nature that's important, I'll talk more about later, is the impermanência. E uma outra lei que eu vou falar um pouco mais à frente é a lei da impermanência. So, those, but it all pertains really to our mind, to the mind. Mas tudo isso pertence, faz parte da nossa mente. Because in the teachings of the Four Noble Truths, the Buddha defined suffering as, being born, growing up, being subject to getting sick, getting broken bones, getting diseases, of course, aging, and then eventually death. Nas 4 Novas Verdades, o Buda definiu o sofrimento como várias coisas. Primeiro, nascer é sofrimento. Ficar velho, envelhecer é sofrimento. Ficar doente é sofrimento. Ter os seus ossos quebrados, por exemplo, é sofrimento. A morte é sofrimento. And every single living being, experiences that. E todos os seres vivos, de alguma forma, experienciam isso. And people suffer a lot because of just having a physical body. As pessoas sofrem muito apenas por terem um corpo físico. Anybody argue with that? Alguém aqui discorda disso? People have fear about getting old, fear of getting sick, fear of, and then of course just getting diseases and thousands of different types of illnesses and diseases, and people suffer on account of it. How many people have suffered because of any of those diseases or problems with the body? Então, as pessoas têm medo de envelhecer, medo de ficar doentes. Existem milhares de doenças diferentes. Quem aqui não teve medo, de ter alguma doença, de envelhecer? But then the Buddha went on to say, not getting what you want and getting what you don't want is sofrimento. E aí o Buda também adicionou que não ter aquilo que você quer e ter aquilo que você não quer é sofrimento. So that's more mental. Então isso é mais mental. That first definition of suffering is more concerned with the material world and especially these bodies, and then the grief and the fear and the grief and lamentation and pain that is connected with the body. Então, é como se esse primeiro sofrimento tivesse mais a ver com o mundo material, esse medo, o luto, todos esses sofrimentos
ligados ao mundo material. And then after defining the suffering like that, the Buddha said, in short, maybe people couldn't remember all that. He said, in short, the cinco agregatos are sofrimento. Então, depois de definir o sofrimento dessa maneira, ele quis fazer um resumo, como se as pessoas não fossem lembrar disso tudo. Então, ele disse numa frase: os 5 agregados são sofrimento. So, I think people may have heard of those 5 aggregates before, but the 4 foundations of mindfulness, the practice of the 4 foundations of mindfulness, is a practice about learning how to directly feel and understand those aspects of our body and mind, those cinco agregados. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar nesses 5 agregados, né, que formam o eu. E essa prática que vamos fazer aqui, os 4 fundamentos da atenção plena, ela vai nos ajudar a olhar para esses agregados, a entender e sentir esses 5 agregados que formam esse eu. Now, having said all that, but as I've already mentioned, essentially the cause of the suffering is within our deep within our mind. Então, tendo dito tudo isso, a causa do sofrimento, ela é algo que está enraizado muito fundo na nossa mente. And but the mind operates deep within the body, and it's not easy to just try to get a hold of your mind. Mas a mente, ela opera profundamente no corpo, então, às vezes é muito difícil você parar ou sair dessa mente. Now, the first 2 verses of the Dhammapada, a book on the Buddha's teaching, the Dhammapada, the first 2 verses sum up, the whole teaching. E os 2 primeiros versos do Dhammapada, um conjunto de ensinamentos, eles resumem toda essa verdade. And it means all actions are led by the mind. E esse verso diz: todas as ações são lideradas pela mente. Mind is their master. A mente é o seu mestre. Mind is their maker. A mente é o fazedor dessas ações. If one acts or speaks with an impure mind, se alguém age ou fala com a mente impura, then suffering will follow, o sofrimento o seguirá, as the cartwheel follows the foot of the ox. Assim como a roda da carroça segue a pata do boi. And in the same way, if one acts or speaks with the mente pura, e da mesma forma, se alguém fala ou age com a mente pura, then happiness will follow, as your shadow follows you around. A felicidade o seguirá, assim como a sombra o segue. So in those 2 verses, it really sums up the Dhamma as well as the whole teachings of the Dhamma. Então, esses 2 versos resumem bem todos os ensinamentos do Buda, do Dhamma. In terms of suffering and happiness. Em termos de sofrimento e felicidade. That it lies deep within our mind. E que estão aqui profundamente na nossa mente. And another very important statement of the Buddha was that the world Então, uma outra fala muito importante do Buda é: the world, the arising of the world, o mundo, o surgimento do mundo, the ceasing of the world, e a cessação desse mundo,
And the path leading to the ceasing of the world E o caminho que leva à cessação desse mundo is right within this 5 or 6 foot long body with its nervous system, memory, and consciência. estão aqui dentro desse corpo de 1,60 m, 70, 80, dentro desse corpo e dessa consciência. So in both of those verses, the Dhammapada and that one, really is the essence of the teachings about the mind, the nature of the mind. Então, esses dois ensinamentos, tanto esse do Dhammapada quanto esse outro, eles resumem profundamente a natureza da mente na visão do Dhamma. But then the pregunta, what is an impure mind? E aí vem a pergunta, o que é uma mente impura? Well, according to Dhamma, an impure mind means thoughts and actions based on cobiça, raiva, ignorância. Basicamente, uma mente impura é aquela que tem pensamentos e ações baseados na raiva, na cobiça, na ignorância. Uma mente impura. And the mente pura are thoughts and actions and speech without cobiça, raiva, ignorância. E a mente pura é aquela que tem pensamentos, ações, palavras, sem raiva, cobiça e ignorância. And what is ignorância? Mas o que é ignorância? It means not knowing the truth about the mind. Significa não saber a verdade sobre a mente. Basically, not understanding those Four Noble Truths. Ou seja, não compreender as 4 nobres verdades. But especially not understanding the mind, how this mind has come to be, how it operates, how it continues. That is really the ignorance. Ou seja, não entender o que é essa mente, como ela opera, como ela continua. Isso, basicamente, é ignorância. And it also means the mind dominated by I, me, and mine. E, ou seja, uma mente que é dominada pelo eu, mim e meu, o senso de eu, mim, meu. That is what we call the trinity of the ego. Que a gente chama de trindade do ego. Anyway, so these are all themes that we are going to be, exploring and trying to understand and the practice, in these next few days. Então, basicamente é isso que nós vamos tentar explorar e compreender ao longo desses 4 dias. But as I mentioned, the mind is not an easy thing to try to observe because there's so much attachment and delusions within our mind that it's not easy to clearly see your thoughts. Então, não é fácil ver os nossos pensamentos, porque a mente ela está sempre tão obscura por essa delusão, a ignorância, os apegos. A mente está sempre muito cheia. And this mind operates deep within the source of our thoughts and feelings really operate from the unconscious level. E a mente opera muito com esses pensamentos subjacentes, subliminares, que estão ali nos subterrâneos da mente. You all know what an iceberg is. Todos vocês sabem o que é um iceberg. You know that sunk the Titanic. É aquilo que fez o Titanic afundar. How many saw that movie, the Titanic? Acho que vocês viram o filme Titanic. Really? So, they saw some ice floating over there. They didn't know the bottom of the iceberg was right by their ship. And they ran into it and it sank. Eles viram um pedacinho de gelo e não sabiam que tinha aquele mundo de gelo embaixo e levaram o navio até ali e ele afundou. That's because the source of all of our body movements and all of our thoughts, our emotions, feelings, they're
originating from the unconscious, and our mind is normally is just floating on the surface, and it's not aware of all of the source of our thoughts and so on. Isso acontece porque toda a fonte de todos os nossas ações corporais, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, eles se originam desse inconsciente, digamos, dessa parte da mente que é inconsciente. E a mente, ela fica só flutuando ali em cima. Ela não tem noção, não tem conhecimento de tudo isso que está subterrâneo, que está profundo, né, nas águas da mente. So that is why in the four foundations of mindfulness, the four foundations of mindfulness is mindfulness o corpo, mindfulness of the body. Então é por isso que os 4 fundamentos da atenção plena são importantes. Primeiro, o fundamento do corpo. Then there's mindfulness of the feelings. Em segundo, a atenção plena nas sensações. Then there's mindfulness of our thoughts and emotions, our mental states. Em terceiro, a atenção plena nos pensamentos, nos nossos estados mentais e emoções. And then there's mindfulness of the subtler workings of the mind, like the cinco aggregatos and other things that we'll be talking about later. E o quarto fundamento da atenção plena são coisas mais sutis, como, por exemplo, compreender os 5 agregados que fazem o eu, que constroem o eu. According to the teachings of the Buddha, this body is the vehicle for our mind. It's not according to the Buddha, it's just the way it is. This body is the vehicle of our mind, and our mind operates deep within the body and nervous system. De acordo com Buda, na verdade, de acordo com todos esses ensinamentos, o corpo é um veículo da mente, ou seja, a mente, ela atua profundamente nesse corpo, em todo o sistema nervoso que está nesse corpo. So we sort of reach the mind through the body. Então nós chegamos à mente pelo corpo. You could say the door to the mind is within the body, Podemos dizer que a porta para a mente é o corpo. or the body, the threshold. So that is why the first foundation of mindfulness is mindfulness of the body. E é por isso que o primeiro fundamento da atenção plena, a primeira base é o corpo. And our mind normally is always moving between the passada e o futuro, the past and the future. Então a mente está sempre se movendo no passado, no futuro. And it's hardly ever resting in the present moment. E raramente ela descansa no momento presente. But our body is always in the present moment, no momento presente. Mas o nosso corpo sempre está aqui, no momento presente. That means whatever position it's in, that's the present moment. Em qualquer posição que ele está no presente. Like right now, your body is sitting. Então, agora o seu corpo está sentado. And so just to remember it, to remember sitting, 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 if you could simply just remember sitting, even repeating the word sitting and feeling the sitting body for 5 minutes without any intervening thoughts or without going to sleep, you would enter into a very, very deep state of momento presente. Apenas se recordar que você está sentado e talvez repetir essas palavras na sua mente por 5 minutos. Sentado, 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 sentado. Sem deixar outros pensamentos que vêm intervir ou sem cair na sonolência,
você pode atingir um estado profundo de presença, de estar aqui e agora. And the breathing is the first part of the mindfulness of the body. Starts with the posture of the body, and then the breathing, and then starting to feel all the various sensações that are going on in the body. All those are occurring in the present moment. E nesse momento de conexão com o corpo, se percebe a respiração e a postura do corpo. E se começa a perceber as sensações que esse corpo tem nesse momento presente. And so the body is considered, the first stage of meditation is learning how to let the mind rest and feel the body and the breathing, concentrating on developing mindfulness of the breathing and the posture, and to get sort of centered, relaxed and centered in that, which is the present moment, just feeling the sitting, breathing body, and the sensações that are, the força da vida sensações that are going on within the body. Então, esse é o primeiro estágio, quando a mente começa a descansar internamente, ela sente o corpo. É possível sentir a respiração, é possível sentir a postura do corpo e se tornar cada vez mais centrado e relaxado no momento presente. E sentindo esse corpo sentado, esse corpo que respira, e sentindo todas essas sensações que surgem e desaparecem, essa força da vida no corpo. And actually, plena atenção, or mindfulness, the essential element of mindfulness is to remember. O elemento essencial da atenção plena é se lembrar. But especially to remember the present moment. Em especial, se lembrar do momento presente. So the present moment of the body is it's sitting and breathing. E o momento presente do corpo é estar sentado, respirando. That's what we call ground zero. É o ponto zero. Ground zero to the present moment is simply this body sitting and breathing. O ponto zero do momento presente é simplesmente esse corpo sentado que respira. Or standing and breathing. Ou de pé, Or walking and breathing. ou andando e respirando. Or lifting your arm, or turning your head. Ou levantando o braço, virando a sua cabeça. Having that awareness there in that present moment activity. É ter essa consciência do que está acontecendo nessa atividade. But normally our mind is not wanting to stay with that. Normalmente a nossa mente não quer ficar com isso. But that should be the most naturalist thing in the world. Mas isso deveria ser a coisa mais normal, natural do mundo. Because for 9 months in the womb, from conception to the time you were born, for 9 months, the mind and body were totally, completely integrated and fused into one. Mas quando estávamos no ventre, por 9 meses, entre a concepção e o nascimento, essa mente e esse corpo estavam completamente integrados, como sendo um só. And you went from a one-celled organism to a multi-trillion cell organism of a fully developed, baby in 9 months. You went from one cell to trillions of cells. E você foi de uma célula até uma multidiversidade de trilhões de células nesse desenvolvimento do bebê, em 9 meses. And every cell of our body has consciência. Toda célula desse corpo, mente, tem consciência. And they're all connected in the inner internet. E todas elas são conectadas como se fosse uma grande internet dentro do corpo. It's like, you feel something on your toe and it sends signals all the way through the body to the brain and
triggers off all kinds of things. You cut yourself, you know, and the immune system. I mean, you know, they're all connected in what is called natural wisdom. Quando você bate o seu dedo do pé, o seu cérebro recebe esse estímulo. Quando você se corta, seu sistema imunitário já começa a trabalhar para curar o corte. Então, existe toda essa sabedoria da natureza dentro desse corpo e mente. And that was all occurring in the present moment. E tudo isso acontece no momento presente. So that, you know, the present moment is actually the natural state of the consciousness. Então, estar no momento presente é o estado natural dessa consciência. But after we come out of the womb and you start learning language and the baby starts doing things and, you know, is crawling around, its attention is no longer grounded and centered in the body, and as it becomes focused in the external world. Mas aí, quando deixamos o ventre materno, saímos, aprendemos a linguagem, começamos a engatinhar, descobrir o mundo, e aí não estamos mais tão centrados naquela forma integrada de existir, estamos explorando esse mundo. And it loses that connection to the body. E perdemos essa conexão com o corpo. It becomes focused in the external world. Ficamos focados no mundo externo. Then it develops desires for the external world, you know, wanting this and that. Desenvolvemos desejo por ter as coisas, tocar as coisas do mundo externo. And also the pain, it gets caught up in the sensações agradáveis and the sensações desagradáveis. E começamos a ficar presos pelas sensações agradáveis e desagradáveis. And I mean, I will talk much more about that later. And also the past and the future is born out of this wanting things in the future, fearing things from the past, fearing things that are going to come to you. All the thoughts, all the problems in life are problems of the past and future. E toda essa, eu vou falar mais sobre isso mais à frente, mas toda essa construção de passado e futuro, o passado e futuro surgem disso, desse nosso medo de ter experiências que já passamos no passado, ou essa visão de querer ter novas experiências no futuro. Então, o nosso problema é estar sempre preso no passado e futuro, e não no momento presente. Because that's, desiring for things in the future and then fearing things coming from the past. All of our thoughts and confusions and emotions are all connected with the past and the future, that are connected with pleasant feeling and painful feeling. Então, segue esse desejo por experiências do futuro e esse medo do passado, do que aconteceu no passado. Então, todas as nossas emoções estão sempre conectadas com esse futuro, esse passado, futuro, com o que é agradável, com o que é desagradável. So learning how to get reconnected to the body is really, that's why mindfulness of the body, the Buddha in his great wisdom saw that is the easiest way to get reconnected to momento presente. Então, aprender a se reconectar com o seu corpo é aprender a estar no momento presente, se reconectar com aqui e agora. And when the mind is resting in the momento presente, that is happiness. E quando a mente está descansando no momento presente, isso é felicidade. Because there's no greed for the future, there's no fear from the past, there's no worries, and every other type of emotion is connected to the past and the future and painful feeling, pleasant feeling. So when the mind is resting in the present moment, it regains its natural happiness.
Então, quando não há essa cobiça constante pelo futuro, esse medo do passado, esse querer evitar as sensações desagradáveis, querer ter sensações agradáveis, a mente naturalmente ganha de volta essa felicidade que é natural da mente. Now, theoretically, we can kind of, understand that, but actually, trying to do that, to get our mind to stay in the present moment of just remembering sitting, breathing, sitting, breathing, sitting, breathing, there's so many, obstacles come. Então, teoricamente, a gente pode entender tudo isso, né? Entender a importância de estar no momento presente, porém, fazer isso de verdade é o mais complexo, né? Porque surgem obstáculos. Now, there's three main obstacles to meditate. E há três obstáculos principais para a meditação. And when I use the word meditate, actually it means there's two aspects to meditation: plena atenção und concentração. Então, quando eu falo meditação, eu me refiro a dois aspectos: a atenção plena e a concentração. There's a third one we'll mention later, sabedoria, but without plena atenção and concentração, no sabedoria is going to arise. Tem um outro aspecto da meditação que eu vou falar depois, que é a sabedoria, mas sem atenção plena e sem concentração, não há sabedoria. Anyway, so the three main obstacles for gaining mindfulness and concentration, the first one is sonolência. Sonolência, sleepiness. Então, os três principais obstáculos para que a mente ganhe atenção plena e concentração, o primeiro é sonolência. For some reason, when you sit down and you try to concentrate after a few minutes or 5 or 10 minutes, then first thing that happens is the chin comes down. And when the chin comes down, the shoulders come down, and you slouch like this, and that cuts off your breathing, and that cuts off, the circulation in the body, and you become sleepy. Então, a sonolência, ela começa quando você está meditando por 10 minutos, aí tentando se concentrar, aí o queixo cai, o ombro cai, aí daqui a pouco tudo cai, e isso corta o seu fluxo respiratório, e você começa a se sentir muito cansado, né? So the biggest hindrance, or so the worst enemy of the meditation is sleepiness. Então, a maior dos obstáculos é a sonolência. Because the mind gets stopped dead in its tracks. There's no plena atenção, nothing. Então, a mente fica lá presa, emaranhada nas suas trilhas. Não existe concentração e atenção plena. But it feels good, because there's no pain and so on, and there's no disturbances, but it's a dead end, E parece gostoso, parece bom, não tem dores, mas é uma rua sem saída, não tem nada ali. And the second hindrance is the pain, physical pain in the body. E o segundo desses obstáculos pode ser a dor física. So many different types of pains, Tantas dores possíveis, tantos tipos de dor possível, né? Which includes things like, itches and stinging sensations and so many kinds of. Tantos tipos, a coceira, as pontadas, tantas formas de dor. Because that takes you out of your present moment and starting to worry about the pain and trying to get rid of it and things like that. Isso te tira um pouco do seu foco, você fica a tentar tirar aquela dor, tentar parar aquela sensação. And the third one, e a terceira, muchos pensamientos. Dos pensamentos. Or what we call monkey mind. A mente de macaco. Mente de macaco.
Okay, that means there's too many thoughts. And most of those thoughts are about cobiça, raiva e ignorância. Então, muitos pensamentos, e a maior parte deles de raiva, cobiça e ignorância. Or at least the past and the future. Ou Like- presos no passado, no futuro. When's this meditation going to be over? Quando essa meditação vai acabar? So dealing with those three hindrances is really what occupies most people's time when they practice meditation. Lidar com esses 3 obstáculos é o que toma a maior parte do tempo das pessoas quando elas estão a meditar. Because only when those 3 obstacles have been weakened and kind of, subside, only then you can really say that you're starting to meditate. E apenas quando esses 3 principais obstáculos começam a descansar ou a dissolver, é que você realmente começa a meditar. All 3 of those obstacles can be minimized through the postura. E esses 3 obstáculos podem ser diminuídos apenas com a postura. Because meditation happens between your brain and the colonna. Porque a meditação acontece entre o seu cérebro e a sua coluna. Because that's where the whole world arises, is through the mental activities that are being created through the information coming through your senses, the eyes, ears, nose, tongue, skin, and your thoughts, and the reactions to those that go through that come through the senses and go through the major nerves along the spine up to your brain where you have consciousness. Porque todo esse mundo à nossa volta, ele vem a nós através dos nossos sentidos, dos olhos, do olfato, do paladar, do escutar, da pele. Então, todo esse mundo dos sentidos, ele de alguma forma toca o nosso sistema nervoso, esse sistema de nervos que se conecta entre o cérebro e todo o corpo. So that's why, learning to sit straight in a good posture is really the first stage in, learning how to get centered in the body. Então, aprender a achar uma postura centrada e conseguir ficar de uma maneira ereta, mas que consegue trazer algum centro para o seu corpo. But most people have difficulty sitting straight because, they haven't done the proper exercises. Muitas pessoas não conseguem sentar de maneira ereta porque não fizeram exercícios ao longo da vida. And also poor and shallow breathing. E também uma respiração pobre, superficial. Like the first thing that happens when you sit, we have the gravidade, right? Mm-hmm. And it's always pulling us down. And the first thing that happens is gravidade. Oh, excuse me. Uhum. E quando sentamos, a primeira coisa que acontece é essa gravidade, essa força nos puxar para baixo. The first thing that happens is gravity grabs this chin, what do you call it? Queixo. Queixo. And there's nothing under, the jaw. You have gold crowns in your teeth. It's quite heavy. And there's nothing to support it. And so gravity grabs that. And because you have weak neck muscles, because you haven't done proper neck exercises, your neck muscles are weak. And because you don't have mindfulness to the body, you're not trained to remember the body, then, that's the first thing that happens is the chin goes down. Então, o que acontece é que a gravidade é como se fosse algo que pega o seu queixo e que puxa para baixo. Então, imagina se você tem coroas no dente, ainda que são mais pesadas, não tem nada aqui que sustente, isso aqui é pesado. E se você não tem atenção plena para notar o que está acontecendo, pouco a pouco, o seu corpo todo colapsa. And when the chin goes down, that means already you're going half asleep or lost in your thoughts.
Ele tinha dito também que os músculos do pescoço podem estar fracos, né? E quando você cai o queixo, naturalmente a sua mente começa a se perder, você se perde em pensamentos. And when the chin goes down, as I mentioned already, that causes the shoulders to kind of come forward. And then that's the gravidade is pulling you down more. And because your colonna is weak, you haven't done proper colonna exercises, you can't keep the back it's straight. And it keeps on going until you're like this. And that causes pain. Much of the pain in the body is due to bad circulation. The blood and the life force, the electrical energy, the body not being able to penetrate through the joints and the compacted muscle tissue, so that builds up pressure and causes pain. E, então, quando o queixo cai, naturalmente os ombros caem, tudo colapsa para frente. E isso se dá também porque os músculos da lombar são muito fracos, a gente faz pouco exercício para manter essa coluna que sustenta todo esse peso. Então, aí começa uma circulação sanguínea também mais prejudicada, todos os impulsos elétricos que sobem pelo corpo, as juntas, os músculos, eles eles ficam compactos, fica tudo achatado. Então, é importante fortalecer a coluna com esses exercícios. And because we are not able to really feel our body, or there's just a lot of pain, the mind escapes into the thoughts. E como nós não conseguimos sentir um corpo que está dolorido, a mente escapa para os pensamentos. But when you're able to keep the body straight and the chin lifted up, then and do some respirações lentas e profundas to oxygenate the blood, because this body lives off the oxygen that is breathed in, that then gets transferred to the blood, and the blood takes that out to feed all the cells of the body. Is that right, Doc? Mm-hmm. Okay, this is basic physiology. Mm-hmm. But that's very important, because that is what keeps our nervous system and the mind alert and awake. Então, quando nós conseguimos manter esse queixo, com esse nível do queixo, e todo o corpo consegue se manter ereto, nós conseguimos também usar as respirações lentas e profundas. E aí o corpo ele absorve todo esse oxigênio que vem numa quantidade maior. Esse oxigênio vai para as células, para o sangue, e esse sangue fica com mais oxigênio. Então, é pura fisiologia. Então, esse sistema nervoso ele só consegue ficar alerta e acordado porque tem esse oxigênio circulando. And so this is the reason why one of the specialties or unique features of the way I lead retreats is incorporating some practices of some yoga stretching and deep breathing in order to help to loosen up the body, to have better circulation, and also being able to really feel the breathing in a more dynamic way, and to help to keep the mind in the body. Então, é por isso que é uma das metodologias especiais que eu uso nos meus retiros. Eu integro esses movimentos de yoga, essas respirações profundas, porque é importante não se perder do corpo, é importante melhorar essa circulação, é importante trabalhar a respiração de uma forma dinâmica para você trazer a sua mente para o seu corpo.